água em abundância. Tá? Ok, enquanto as crianças até 8 anos podem seguir lá para o culto infantil, as demais permanecem conosco para já ir se habituando ao ambiente do culto, aprendendo conosco também, na medida do possível, compreendendo já a mensagem. E a gente vai tentando fazer também com que a mensagem seja compreensível a todas elas. Eu só vou pedir também que após as crianças saírem aqui, alguém, por favor, feche a porta aqui lateral, porque aí o som vem todo para cá, aí fica bastante confuso aqui. Mas, enquanto isso, eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, do verso 21 ao verso 23. Nós vamos finalizar o capítulo 4 hoje. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas, uma série de mensagens intitulada Nenhum Outro Evangelho. Nós estamos já caminhando da metade para frente da carta, aprendendo um pouco com o apóstolo Paulo sobre a essencialidade do verdadeiro evangelho e a singularidade deste verdadeiro evangelho. Então, quero convidar você a ler comigo, eu vou ler logo mais, vou fazer um breve resumo. Eu sempre gosto de fazer esse resumo do que a gente já viu até agora, né? Cenas dos capítulos anteriores, para que você sempre entenda o contexto em que as coisas estão sendo ditas, estão sendo debatidas no interior da carta. Eu sempre gosto de reforçar e lembrar a igreja que a Bíblia não é um catado de frases aleatórias. Ela é composta de muitas narrativas, de muitos textos concisos, com começo, meio e fim, uma linha de raciocínio está sendo apresentada. As cartas, em especial, que nós estamos estudando agora, em especial a carta de Paulo aos Gálatas, como as demais cartas, são escritas dentro de um contexto, são escritas dentro de um contexto, dentro de uma realidade, de um problema que está sendo tratado pelo apóstolo, de algum assunto que está sendo administrado pelo apóstolo Paulo. E esta carta não é diferente de outras, tá? Ela segue esse mesmo padrão de um assunto que está sendo tratado, uma razão pela qual o apóstolo escreve a carta e ele trabalha isso ao longo da carta. Então, é necessário você entender esse contexto para entender o porquê que o apóstolo trata de alguns assuntos, porquê que ele faz algumas referências, porquê que ele usa algumas analogias, que é como no caso que nós vamos ver hoje à noite. Então, qual é o contexto geral aqui que o apóstolo Paulo está enfrentando? Tá? Ele está tratando com uma igreja que ele plantou, a igreja na região da Galácia, uma igreja que ele plantou. Ele formou uma liderança, ele apresentou essa liderança, o Evangelho, instruiu essa liderança no Evangelho, segundo aquilo que ele havia recebido do próprio Cristo. Contudo, após sair daquela igreja, esta mesma congregação, ou essas congregações, porque eram várias igrejas, são as igrejas da região da Galácia, não é apenas uma única igreja, ou melhor, uma igreja, uma unidade local, né, são diversas igrejas, acabaram recebendo alguns judeus que haviam aparentemente se convertido ao cristianismo, mas traziam uma nova percepção, dizendo que o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, que é baseado na graça e na conversão pela fé somente, era insuficiente para a salvação daquelas pessoas, que elas precisavam de Jesus, mas também precisavam da lei mosaica, precisavam se submeter à lei mosaica, precisavam se submeter às regras da lei mosaica e às tradições. Então, os homens tinham que se circuncidar, o restante, tanto homens como mulheres, precisariam guardar a dieta alimentar, a dieta, a guarda de dias, a guarda de festas, todas as restrições que a legislação judaica ou que a lei judaica veterotestamentária impunha às pessoas, era necessário que as pessoas guardassem como um meio para conquistar ou para garantir a salvação ou para manter-se dentro de um padrão que seria, então, um padrão merecedor da salvação. E o apóstolo Paulo refuta isso ao longo de toda a carta. Primeiro, lembrando que o seu apostolado não é um apostolado de homens, ele não foi comissionado por homens, ele foi comissionado pelo próprio Cristo. Logo, o evangelho que ele prega é o evangelho de Cristo. Se ele prega o evangelho de Cristo, rejeitar o evangelho do apóstolo Paulo é rejeitar o próprio Cristo. Então, ele vai construindo essa tese e ele vai dizendo para os seus ouvintes
e, consequentemente, para nós, que a escolha que eles fizeram de abraçarem-se com a lei, buscando a salvação, era uma busca inútil, porque a lei nunca teve o propósito de dar salvação. A lei serve para um propósito, nós vimos isso há umas semanas atrás. O propósito da lei é mostrar a nossa total incapacidade de chegar à salvação por conta própria. Então, a lei, ela mostra para nós a nossa insuficiência, logo, ela vai nos fazer compreender que precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Cristo Jesus. No contexto imediato de onde nós estamos aqui, o apóstolo Paulo está refutando novamente toda essa tese de que a lei é necessária para a salvação, e ele está usando diversos elementos da própria lei para chamar a atenção dos Gálatas para a impossibilidade de chegar à salvação mediante a obediência ou a guarda da lei. Então ele já chamou a atenção para o fato de Moisés, ou melhor, de Abraão, ter sido justificado pela fé e não pela obediência da lei. Tenho chamado a atenção dos irmãos, o que salva Abraão, o que torna Abraão um justo diante do Senhor. E justo aqui não é só um homem reto, um homem que se comporta bem, é justo no sentido de justificado, de salvo. Tá? No mesmo sentido que o apóstolo Paulo vai dizer para nós lá em Romanos, justificados mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus, é o mesmo tipo de aplicação. Então o que torna Abraão justo diante do Senhor não é o fato dele ter obedecido, ou melhor, não é o fato dele ter saído de casa e obedecido ao Senhor, mas é o fato dele ter crido na promessa. É isso que justifica Abraão. Então a fé sempre foi o meio para se chegar à salvação. E aí ele diz depois que a lei não pode derrogar uma promessa que foi feita posteriormente, ou seja, a lei que vem, ou melhor, uma promessa que foi feita anteriormente, a promessa foi feita a Abraão, logo a lei mosaica que vem depois não poderia tirar a promessa do seu lugar e tomar o seu lugar. Muito pelo contrário, a lei ela vem apenas para complementar ou para orientar alguma coisa em relação à promessa. E ele vai construindo essa sequência de raciocínio, e ele chega até agora ao verso 21, onde ele vai novamente voltar à história dos judeus, para lembrar deles, usando aqui agora uma analogia a partir das duas esposas de Abraão, mostrando como é que se dá essa realidade entre liberdade na graça e prisão na lei. Então, por isso eu quero convidar você a ler comigo o texto. Nós vamos meditar hoje sobre a mensagem titulada Gaiolas Douradas. Vou explicar já já, né, a razão, tanto da arte quanto do título, e a partir do texto em Gálatas, capítulo 4, do verso 21 até o verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: Dizei-me vós que quereis ficar debaixo da lei. Não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era livre, mediante uma promessa. Eu vou pedir que abram a porta, não tranquem a porta aqui, tá? Eu sei que ela abre sozinha, mas não tranquem ela não. Tá? É só pedir que alguém fique fazendo o controle ali. Voltando ao texto. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era livre, mediante uma promessa. Pois bem, isto é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam 2 alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a escravidão, e esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre. Esta é a nossa mãe, pois está escrito: Alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, irrompe em gritos de alegria. Tu que não tivestes dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que os da que têm marido. E vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Senhor, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra, desvenda os nossos olhos para que possamos Te ver, destapa os nossos ouvidos para que possamos Te ouvir.
tem misericórdia de nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, imagine aqui por um instante um pássaro. Tá? Sei que já não é mais tão comum, mas a gente ainda vê esse tipo de situação em locais mais distantes, mas em algum tempo já foi muito comum as pessoas terem pássaros em casas e pássaros presos em gaiolas. Então, por mais belo que seja o pássaro, por mais brilhante e vibrante que seja a pluma dele, esse pássaro estava cerceado da sua natureza. Ele não foi feito para estar preso, ele foi feito para estar voando, mas ele estava em uma gaiola. E por mais que a gaiola fosse chique, por mais que a gaiola seja bela, por mais que a gaiola seja dourada, seja de ouro, tenha quartos, tenha sala, cama, cozinha, sei lá, tenha uma varanda, tenha piscina, tenha cobertura, por melhor que seja esta gaiola, ela não é o status natural desse animal, desse pássaro. Então, essa gaiola, ainda que à primeira vista possa apresentar algum tipo de vantagem, algum tipo de beleza, algum tipo de elemento que justifique estar dentro dela, ela ainda assim impede aquele pássaro de ser quem ele foi chamado para ser. Ainda que ela, à primeira vista, ofereça proteção, segurança e até mesmo beleza, esta gaiola, ela sempre cerceará o pássaro da sua natureza. Ele nunca poderá voar, por maior que seja essa gaiola, ainda que ela seja uma gaiola de um aviário, que ele possa dar pequenos voos, tá? Mas ainda assim, um pássaro não foi feito para dar pequenos voos, ele foi feito para voar livremente. Então, esta é a imagem que eu quero transmitir para os irmãos, a partir do que o apóstolo Paulo está tentando dizer aos Gálatas. O que os Gálatas estavam fazendo é entrando numa espécie de gaiola dourada. Por mais que a lei apresentasse algum tipo de compreensão minimamente racional de que lhes daria uma segurança, uma garantia de que eles alcançariam a salvação por intermédio da obediência de ritos, de marcas corporais, de guardas dietéticas, de guardas de dias e de um status de padrão a ser atingido, isso, na verdade, só estaria tolhindo eles da natureza real para a qual eles haviam sido chamados. Então, hoje nós vamos olhar a partir desse texto e tentar desvendar esse engano. Tá? Nós vamos mergulhar nessa alegoria que o apóstolo Paulo nos apresenta entre Agar e Sara e descobrir como o apóstolo Paulo, com a sua sabedoria inspirada pelo Senhor, nos mostra o caminho para além dessas correntes, as correntes do legalismo, a corrente... Obrigado, meu irmão. A corrente do legalismo, essa corrente que muitas vezes perpetua-se no tempo e chega até nós de um jeito ou de outro, de uma maneira ou de outra, com a ideia de que, pela simples obediência de regras ou pela simples obedecer de padrões estéticos e comportamentais, nós alcançaremos a salvação. Então, nós vamos ver com o apóstolo Paulo como é que a gente pode escapar dessas gaiolas douradas modernas, a fim de que sejamos de fato, vivamos de fato, aquilo que o Senhor preparou para nós. Então, quero convidar você a passear pelo texto comigo. Nós vamos ver 5 etapas do texto, 5 sequências do raciocínio do apóstolo Paulo, começando pelo verso 21, quando ele chama a atenção dos seus ouvintes para uma expressão. Ele começa dizendo, acaso não ouvis a lei? Então, Paulo vai iniciar esse argumento com uma pergunta dura e incisiva. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? O argumento aqui é básico o seguinte, olha, vocês estão dizendo que querem viver sob a lei, mas vocês não leem a lei, vocês não ouviram a lei, vocês não prestaram atenção na lei, porque a lei está dizendo, olha, eu não sirvo para isso. Não foi para isso que eu, lei, fui criada. A leitura da lei, a compreensão, e a lei, entenda aqui, a lei a veterotestamentária, compreende não apenas os livros onde você tem, de fato, regramentos, tá? O Decálogo, o Levíticos e o Deuteronômios, mas a lei compreende todo o compêndio que a gente chama de Pentateuco, tá? Os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, quando o apóstolo Paulo faz referência à lei, ele está fazendo referência a isso, ao Pentateuco, aos primeiros 5 livros da Bíblia. E parte desses livros contém a história do povo de Israel, a história da formação, contém relatos. Então ele diz, vocês não ouviram a lei? A lei, nos relatos dos nossos patriarcas, já nos contam, já deixa claro para nós que este não é o papel da lei. A lei não se presta
a nos salvar. A lei se presta a mostrar a nossa incapacidade de chegar à salvação, a nossa inabilidade para nos salvar. Porque o padrão da lei é o padrão de Deus, é o padrão santíssimo, é o padrão que Deus espera daqueles a quem Ele criou, porque Deus nos criou para ser gente, e gente se comporta de acordo com a lei. Contudo, a lei do Senhor é um padrão que nós, por conta da queda, por conta do pecado, não conseguimos atingir, porque de uma maneira ou de outra, nossos corações enganosos, gananciosos, egoístas, nos levam a infringir algum dos pontos da lei. Logo, a lei deixa claro, vocês precisam de um Salvador. Vocês precisam de alguém que resolva o problema de vocês. E esse problema é resolvido na pessoa de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo chama a atenção deles. Ora, vocês não ouviram a lei? O que ele está dizendo aqui, ele não está chamando apenas a uma questão de um conhecimento superficial da lei, mas ele está exigindo dos Gálatas um conhecimento profundo. Afinal de contas, se eles querem viver sobre a lei, eles devem conhecer profundamente a lei. E aí, ao chamar esse conhecimento profundo da lei, ele deixa claro que todo o enredo onde a lei vai sendo construída, ele está apontando para essa realidade de que a lei não se presta a nos salvar. Então, o apóstolo Paulo faz isso na esperança de chamar a atenção dos seus leitores, a fim de que eles entendam que é uma loucura buscar justiça adicional diante de Deus por intermédio da obediência da lei. E, nesse sentido, a situação dos Gálatas é muito parecida com a nossa, ela é um tanto quanto até análoga à nossa situação. Quantas vezes nós nos pegamos em regras e regulamentos, nos apegamos a regras e regulamentos, nos apegamos a padrões estéticos e comportamentais e morais, como se esses padrões estéticos, comportamentais e morais fossem a prova da nossa salvação. Então, se eu me comporto de tal maneira, se eu me visto de tal maneira, se eu ando em tal lugar, se eu não como tais bebidas, se eu não bebo tais bebidas, se eu não faço determinadas coisas, isso é uma prova de que eu sou salvo. Isso é uma prova de que eu conquistei o mérito para a salvação. Contudo, o texto bíblico deixa claro que nós não alcançamos a salvação mediante a obediência de regras. Nós alcançamos a salvação pela fé naquele que esse sim obedeceu todas as regras. Então, quantas vezes nós nos apegamos a regras e regulamentos buscando uma espécie de segurança em nossos próprios esforços, em vez de confiar na graça redentora de Cristo? Porque a grande dificuldade nossa, e aí eu já chamei a atenção dos irmãos em outros momentos, para esta beleza que o texto contém, que às vezes a gente passa despercebido, mas a fé é algo extremamente libertador. Não esperar de mim mesmo alcançar salvação é extremamente libertador. Porque todos nós, quando fazemos um juízo de valor sobre nós mesmos, reconhecemos a nossa incapacidade em diversas coisas. Não só pelo texto veterotestamentário, que é extremamente objetivo em alguns pontos, mas também quando nós nos deparamos com aquilo que Cristo vai aprofundar no Novo Testamento, especialmente no Sermão do Monte. Quando nós unimos essas duas coisas, nós olhamos para isso, olha, é impossível eu alcançar uma justiça em definitivo. Eu vou constantemente estar falhando. E ainda que eu viva nesse processo de falhar, me arrepender, fazer de novo, me arrepender, fazer de novo, me arrepender, eu vou estar sempre numa loucura. Conta os relatos históricos que esse é o grande dilema de Lutero, o reformador alemão. O grande dilema de Lutero era esse. Ele olhava para si mesmo e dizia assim, olha, eu não consigo passar um dia sem pecar. Eu constantemente estou pecando. Quando eu me pego, eu estou pecando. Lá vou eu de volta fazer as confissões, as penitências. Ele ainda estava envolvido em todo o padrão católico medieval, então, antes do momento de ruptura. Mas conta a história que, inclusive, ele constantemente ia ao abade, né, ao chefe do monastério onde ele servia, ao líder do monastério, ele constantemente ia, buscava se confessar. E diz os relatos, até de uma maneira um tanto quanto jocosa, que em um determinado momento, já depois de muitas repetições, o abade chega para ele e fala assim, Lutero, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado, acumula pecados, tá? E aí depois você vem conversar comigo, aí eu te passo uma penitência só,
porque senão vai ficar difícil. Porque de hora em hora você chega aqui, Abade, eu pequei de novo, pequei de novo, pequei de novo, pequei de novo. Porque essa é a natureza do ser humano. Quando a gente se percebe, a gente está tropeçando, a gente está pecando. Então, nesse sentido, a gente se apega a esse tipo de legalismo, dizendo, não, se eu cumprir as regras, eu me agarro a isso como uma forma de garantir a minha salvação. Então, Paulo vai lembrar aos seus leitores, consequentemente lembrar a nós, que a lei em si mesma é incapaz de nos libertar. Ela pode apenas nos mostrar a nossa necessidade de um Salvador. Então, a gente prefere muitas vezes essas regras que nos dão essa falsa segurança de que se eu preencher um checklist, eu alcançarei a salvação, do que confiar na graça redentora de Cristo. Mas confiar na graça redentora de Cristo é extremamente libertador. É extremamente libertador porque quando eu olho para a minha insuficiência e me lembro de que não é por conta da minha insuficiência que Deus me julgará, mas por conta da obra de Cristo, isso é libertador, isso tira de nós um peso, isso tira de nós a neuro, uma loucura de tentar ser perfeito, porque nós não vamos conseguir. Isso faz com que aquele que, por acaso, na caminhada de fé venha a tropeçar, não se sinta envergonhado nem dos seus irmãos, nem do próprio Senhor, e possa continuar a caminhada de fé. Quantos de nós tropeçamos e nos sentimos envergonhados, aí nos escondemos, fazemos como Adão, como Eva, que está na nossa natureza. Quando a gente erra, a gente tenta se esconder, a gente tenta camuflar os nossos erros. E, nesse sentido, muitos de nós tropeçam na caminhada de vida, na caminhada de fé, percebem que cometeram um pecado e aí acham melhor se esconder, porque, no fim das contas, eles se sentem inábeis, porque não preencheram os checklists, mas se esquecem de que aquele pecado também já foi perdoado por Cristo na cruz. Aquele pecado também já foi resolvido por Cristo na cruz. Aquele pecado já foi coberto pelo sangue de Cristo. Então, entender que a salvação não é por méritos, mas por fé na obra de Cristo, é libertador, é tirar de nós um peso. É por isso que Cristo diz que aqueles que o seguem recebem sobre si o seu jugo, que é leve, o seu fardo, que é manso, que não é nada que nos agrida ou nos exija de nós. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando trazer à memória dos Gálatas, quando ele chama a atenção, olha, vocês não leram a lei, vocês ainda não entenderam a lei da qual vocês estão agora querendo encontrar suficiência para a salvação. Aí ele continua, do verso 22 até o verso 27, ele vai fazer uma alegoria bastante reveladora. Ele vai usar duas figuras históricas, Agar e Sara, e ele vai dizer que em Agar e Sara estão representadas duas alianças. E aqui você precisa entender um pouco do contexto. Abraão era casado com Sara, quando foi chamado pelo Senhor. Ambos já idosos, o Senhor promete a Abraão que seria pai de uma grande nação, mas tanto ele quanto Sara já nunca tiveram filhos até aquela altura. Certamente na idade adulta teriam muito mais dificuldades. E o Senhor diz, olha, eu fiz uma promessa a você e eu vou cumprir essa promessa. Você e Sara terão um filho. Contudo, Abraão, na sua caminhada, inclusive acompanhado por Sara, né, ou melhor, inclusive até induzido por Sara, Sara diz, olha, daqui não vai sair nada, tá? Eu já estou muito idosa, aqui dificilmente. Então, eu acho, tá, ela tentando interpretar aqui as palavras de Deus, eu acho que talvez Deus queira dizer que você vai ter filhos. Então, se você tiver filhos com a minha serva, com aquela que me serve, com a minha escrava, os filhos dela poderão ser considerados meus filhos, e aí você vai ter filhos. E aí Abraão cai na história, se deita com a sua serva, a serva engravida, dá luz a Ismael, e o Senhor diz assim, olha, Abraão, eu te disse uma coisa, que você e Sara teriam filhos. Tá? Então, é Sara que vai ter filhos. Esse filho aí não é o filho da promessa. Esse filho é seu filho, mas ele não é o filho da promessa. A minha promessa não é para ele. Ele não está incluído na minha promessa. E aí, o Senhor, inclusive, ao longo da história, quando Isaac nasce, depois de ter resolvido essa situação, Abraão se deita com sua esposa engravida, depois de algum tempo, ela dá à luz a Isaac, e quando as duas crianças crescem, a criança mais velha caçoa da criança mais nova, né? A filha da escrava caçoa da filha da mulher livre, e aí há ali uma disputa entre as esposas, e aí Abraão se queixa ao Senhor, e o Senhor então diz, olha, expulsa Agar do seu arraial, tira
ela do seu arraial. E eu não vou alongar muito na história, porque a história tem uma beleza própria, eu convido você a ler, ela está relatada lá no livro de Gênesis, mas há um momento em que Agar sai para o deserto e ela espera já a morte por conta da ausência de provisões, mas o Senhor ouve a oração de Agar, resgata ela e a criança, mostrando que o Senhor é misericordioso, ainda que aquela criança não fosse a criança da promessa, não fosse para ela a promessa, o Senhor ainda abençoa ela e ela se torna líder de uma grande nação, ela se torna líder de um grande povo, e aí ele consegue sobreviver por conta da graça e da misericórdia do Senhor. Contudo, a promessa de Deus era para Isaac, a promessa de Deus era para Abraão e para sua esposa Sara. E aí Paulo se apega com essa história e diz, olha, eu quero mostrar para vocês aqui a realidade entre duas coisas, graça e aliança. Eu quero mostrar para vocês, na figura dessas duas mulheres, que foram mulheres do patriarca, que tiveram filhos do mesmo patriarca, e deixar claro para vocês que em uma se completou, de fato, aquilo que Deus desejava, na graça. E na outra se completou aquilo que não era da vontade de Deus, aquilo que estava limitado pela sua própria realidade. Então ele começa a ilustrar essa diferença fundamental entre lei e graça. E aí Paulo vai se recorrer a essa alegoria extraída do Antigo Testamento, a história de Abraão, suas duas esposas, Agar e Sara, e seus filhos, Ismael e Isaac. Então a Agar, a escrava, que ele vai tratar ali do verso 22 até o verso 25, Agar era serva, e ela vai representar essa aliança do Sinai, a aliança da lei, essa aliança que gera escravidão. E a gente já trabalhou isso ao longo das mensagens anteriores, deixando claro que a lei, ela gera escravidão a partir do momento em que ela, por si só, não pode libertar você da sua realidade de pecado, da sua realidade de condenação. Então, a lei só pode mostrar para você a sua realidade de escravidão. Então, o apóstolo continua dizendo que a lei, embora seja santa e justa, não tem o poder de libertar o pecador. Ela apenas mostra o quão longe nós estamos do padrão divino. E aí Paulo identifica Agar com o Monte Sinai, o monte onde foi dado a lei aos homens, onde foi dado a lei ao povo de Israel. Lá, esse monte vai ficar na região da Arábia, e aí ele vai fazer um paralelo, ele vai dizer que o Monte Sinai está ligado com a Jerusalém atual, ele faz uma referência ao seu tempo, ele diz, olha, vocês estão aí agarrados, tentando se agarrar com a lei, mas o Monte Sinai, que é representado pela mulher que era escrava, pela mulher que não é objeto da promessa, ele está em paralelo hoje com a Jerusalém atual. Por quê? Porque a Jerusalém atual, no tempo do apóstolo Paulo, e não muito diferente da Jerusalém atual de hoje, está agarrada com a ideia da lei. Se eu cumprir a lei, eu serei salvo. Então, ainda não entendeu que a promessa não está ligada à lei. A promessa está ligada à promessa que foi feita a Abraão, a essa promessa que é cumprida no descendente, que é Cristo Jesus. Então, nesse sentido, ele vai fazer esse paralelo, e ele vai dizer que a Jerusalém atual, e a Jerusalém atual dos seus dias, ela estava em uma escravidão com os seus filhos. Então, ele mostra que aqueles homens que chegaram àquela igreja, apresentando a ideia de que precisavam obedecer à lei para encontrar salvação, esses homens nada mais são do que filhos da escravidão. São descendentes da mulher escrava, são descendentes daquela que está dizendo que se não houver cumprimento da lei, não haverá salvação. Então ele está dizendo que a religião centrada na lei, mesmo a religião do povo escolhido, pode se tornar uma forma de escravidão. A lei aplicada de forma legalista aprisiona, condena e não oferece verdadeira liberdade. E aí ele vai fazer o paralelo com Sara, a livre. Então Sara, a esposa livre, representa a Jerusalém do alto. E agora o paralelo não é mais entre Sinai e Jerusalém, o paralelo é entre Jerusalém terrena e uma Jerusalém celeste, uma Jerusalém do reino celeste, do reino futuro, do reino que Deus está implantando. Então essa nova Jerusalém está ligada à nova aliança em Cristo. Essa nova Jerusalém está ligada em paralelo com Sara. Sara era livre, Agar não era livre. Sara podia produzir liberdade, Agar não podia produzir liberdade. Ainda que Ismael fosse filho de Abraão, Ismael nasce escravo. Ismael nasce na condição de escravo. Ele encontra o status de liberdade por ser filho do patriarca, porque o patriarca o libertou. Mas a natureza dele, no momento em que ele nasce, ele é filho de uma escrava. Então, todo aquele que está atrelado à lei, a um tipo de regramento, a um tipo de legalismo, a um tipo de obediência de regramentos para encontrar salvação, está atrelado a um movimento que só pode produzir escravidão.
A escrava produz escravos. A livre produz livres. Nós, o apóstolo Paulo vai dizer, somos filhos dessa Jerusalém celestial. Somos filhos da graça. Se somos filhos da graça, nascemos livres. Se somos livres agora, por que é que estamos querendo o status do escravo? Por que estamos querendo o status daquele que está condenado pela escravidão? Então, nesse sentido, ele vai dizer que a Jerusalém do alto é a nova aliança em Cristo, que é livre. E essa é a nossa mãe, a expressão que ele usa. Ela vai representar a graça, a promessa, a filiação a Deus pela fé. Sara, que era estéril, mas que pela promessa de Deus concebeu Isaac, simboliza, nesse contexto aqui, esta igreja, que aparentemente fraca e insignificante, produz uma multidão incontestável de filhos e filhas de Deus. Então, a verdadeira liberdade, o apóstolo Paulo vai dizer, reside em Cristo, em sua obra redentora e na sua graça que nos liberta do pecado, da morte e da lei. Então, Paulo usa essa alegoria não para desvalorizar o Antigo Testamento, tá? E não para denegrir ou para diminuir os personagens aqui tratados, mas ele usa essa alegoria para mostrar o verdadeiro significado dos símbolos que estão pré-apresentados desde o momento da história. Então ele vai deixar bem claro que, nesse sentido, Agar está atrelada a um elemento da lei, assim como Agar era limitada pela sua condição de escravidão, a lei é limitada pela sua própria condição, ela não pode produzir liberdade. E Sara, por ser livre, produz liberdade, logo, a graça, por de fato ser livre desde a origem, produz liberdade. Então, Paulo, ao usar essa alegoria, não está desvalorizando o Antigo Testamento, mas revelando seu verdadeiro significado. O Antigo Testamento aponta para Cristo, e é em Cristo que encontramos a verdadeira liberdade que a lei nunca poderia nos dar. Ele continua, então, fazendo as aplicações. Ele vai tratar dos filhos da promessa, do verso 28 até o verso 29. Ele vai explicar que os herdeiros da graça são perseguidos pelos herdeiros da escravidão. Então, Paulo vai aplicar a alegoria aos Gálatas e vai dizer, olha, vocês são filhos da graça. E assim como Isaac foi perseguido pelo filho da escrava, vocês agora estão sendo perseguidos pelo filho da escrava, pelos filhos da escrava. Aqueles que estão perseguindo vocês, tentando impor a vocês a obediência de regramentos e de lei para encontrar salvação, são filhos da escrava. Se são filhos da escrava, estão querendo levar vocês ao estado dele, ao estado de escravidão. E aí ele vai dizer, e vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaac. Eles não são filhos da escrava, da lei, mas filhos da livre, da graça. Eles foram gerados pelo Espírito Santo através da pregação do Evangelho, que é a expressão que ele vai usar nos versos anteriores. Ele vai dizer, olha, vocês foram gerados pelo Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo. Vocês nasceram de novo no Espírito Santo e nasceram livres. Por que então vocês agora estão querendo voltar ao estado de escravidão? E aí, o apóstolo Paulo não vai romantizar a situação, deixa claro para eles, olha, vocês estão passando a mesma coisa que Isaac passou. Vocês estão sendo perseguidos pelo filho da escrava. Então vai deixar bem claro que essa perseguição é uma realidade para a igreja, a perseguição não só neste momento, mas ela se estende por toda a história da igreja, e ele deixa claro que esta realidade que eles viviam naquele momento é um paralelo do que o próprio filho da liberdade, Isaac, o filho da livre, experimentou naquele momento. E essa perseguição ela pode vir de dentro da igreja, das pessoas que insistem no legalismo sufocante, ou mesmo de fora, do mundo que se opõe ao Evangelho, tentando nos trazer a ideia de que, por uma série de regras e de comportamentos, nós então poderemos encontrar algum tipo de graça diante do Senhor. Quando, na verdade, o que precisamos é confiar única e exclusivamente em Cristo. E aí ele finaliza com uma palavra bem dura. A partir do verso 30, ele diz, lança fora a escrava, ele ordena a exclusão da escrava. Ele vai dizer o seguinte, a conclusão da alegoria é bem contundente. Ele diz, olha, expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o livre. A linguagem é forte, porque precisa ser forte. E aqui eu quero que você entenda, porque muitas vezes, eu já abordei esse ponto em outras mensagens, muitas vezes no medo de sermos duros com alguns dos nossos irmãos que tentam impor algum tipo de comportamento legalista nos nossos meios, com a ideia de que
o crente é crente porque faz isso ou faz aquilo, ou porque se veste assim ou porque se veste assado, ou porque não faz isso ou não faz aquilo, não bebe, não fuma, não faz isso, não se veste da seguinte forma, vota em partido de tal espectro político, se comporta de tal maneira. Quando as pessoas tentam impor a nós esse tipo de coisa, esse tipo de regramento, como uma espécie de balizador da nossa salvação, da nossa justificação, o que elas estão fazendo é a mesma coisa que o filho da escrava fazia com Isaac e como os legalistas estavam fazendo com os Gálatas, perseguindo, trazendo algo de ruim, algo de negativo para a nossa caminhada de fé. E aí o apóstolo Paulo usa uma linguagem forte, que é a mesma linguagem da história. Ele diz, olha, expulsa a escrava do meio de vocês. Expulsa, assim como o Senhor falou para Abraão, olha, a única solução para esse dilema, para esse problema que se arrumou, da luta, da briga entre o filho da escrava e o filho da livre, é expulsar a escrava do meio de vocês. E o apóstolo Paulo diz a mesma coisa agora para os Gálatas. A única solução para vocês, meus irmãos Gálatas, é expulsar esses perseguidores do meio de vocês. Porque o filho da escrava não terá parte, não será herdeiro juntamente com o filho da livre. Legalista e pessoas salvas pela graça não chegarão ao mesmo céu. Tá? Não chegarão ao céu juntos. Porque o legalista não chegará ao céu. Aquele que se agarra numa série de regramentos para encontrar salvação, não encontrará salvação. Não chegará ao céu. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o que eu quero aplicar para nós, em algum sentido, é que muitas vezes a gente tolera essas coisas no nosso meio. A gente tolera esse tipo de linguajar. A gente tolera muitas vezes, não, é porque o irmão tem uma percepção limitada. Não, meu irmão, corrija, diga, olha, está errado. Não são modelos comportamentais que definem a salvação de ninguém. O que define a salvação de alguém é a fé em Cristo Jesus. O que importa é se o indivíduo depositou a sua fé em Cristo Jesus. Ainda que o comportamento dele seja um tanto quanto estranho a você, ou não seja do seu gosto, ou não seja da forma como você acha, e eu já disse aqui que isso não é um salvo-conduto para você viver do jeito que você quiser. Eu já disse que a Bíblia tem N textos que falam de um padrão ético, moral, comportamental, sexual, familiar, um padrão de comportamento masculino, um padrão de comportamento feminino. Nós, inclusive, passamos um pouco sobre isso hoje pela manhã aqui na IBD. A Bíblia tem N textos sobre isso, mas eles são consequência da compreensão de que o indivíduo foi salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Eles nunca serão o meio para chegar à salvação. E o problema é que, de vez em quando, a gente inverte as bolas e a gente torna eles o meio para chegar à salvação e não consequência da salvação. A gente mede a salvação das pessoas pela forma como elas se comportam, pela forma como elas falam, pela forma como elas vivem as suas vidas e não mede a salvação pela confissão de fé. Como é difícil nos nossos dias falar de confissão de fé, porque as pessoas não sabem confessar a fé. Porque elas não foram instruídas na importância e na essencialidade. A nossa fé, o nosso credo, a nossa religião, o evangélico, o cristianismo, aquilo que nós chamamos de religião, ele é um sistema baseado em confissão. Se com tua boca confessares e com teu coração creres, serás salvo. Nós somos baseados numa realidade em que o indivíduo precisa confessar. E confessar é extrair de si, de dentro de si, onde estão as bases da sua esperança. Onde estão as bases da sua expectativa para o futuro. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma linguagem muito forte, que pode parecer dura, mas Paulo está dizendo, não dá para misturar lei e graça. Não dá para misturar Moisés e Abraão. Não dá para misturar lei e Cristo. Cristo veio depois, derrogou tudo isso. Nós precisamos de Cristo, só de Cristo, somente Cristo. Não podemos tentar nos justificar diante de Deus através dos nossos próprios esforços e, ao mesmo tempo, confiar na graça de Cristo. Nós precisamos escolher. Ou nós confiamos na graça de Cristo ou tentamos nos justificar diante de Deus. Contudo, o apóstolo Paulo já deixou claro, ao longo da própria carta, nos capítulos anteriores, tentar se justificar diante de Deus pela obediência da lei é um caminho de derrocada, é um caminho de destruição. É um caminho de derrocada, é um caminho de destruição. Então nós precisamos lançar fora
tudo o que nos impede de abraçar plenamente a liberdade que temos em Cristo. Nós precisamos abandonar a escravidão da lei e abraçar a liberdade da graça. Ele finaliza então no verso 31, chamando os Gálatas a viverem como filhos, filhos da mulher livre. Ele conclui fazendo uma afirmação triunfante. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Essa é a nossa identidade. Nós somos filhos da promessa. Nós somos herdeiros da graça. Nós somos libertos pelo poder do Evangelho. Nós fomos regenerados pelo tocar e pelo lavar do Espírito Santo. Nós nascemos em liberdade. Não permita que o legalismo, travestido do que quer que seja, roube a sua liberdade da fé e da única e exclusivamente da fé em Cristo Jesus. Nós somos livres. Nós somos livres porque o Senhor assim nos fez através da salvação. Deixe-me finalizar com algumas aplicações aqui. Mais uma vez, meu querido, examine o seu coração. Toda vez que eu trouxer uma palavra à igreja, uma mensagem, a minha expectativa é que essa mensagem leve você a examinar o seu coração, para que você, de fato, faça uma análise profunda. Onde é que você está procurando a sua justiça? Quando você pensa na sua salvação, o quanto é que você pensa que ela está calcada na obra de Cristo e o quanto é que você pensa que ela está calcada nos seus próprios méritos? O quanto é que você acha que, porque você é uma boa pessoa, porque você nunca fez mal a ninguém, porque você é um bom cidadão, porque você é um bom marido, porque você é uma boa esposa, você é um bom pai, você é uma pessoa que ajuda as outras pessoas e porque tem gente pior do que você. Quantas vezes você já teve esse tipo de pensamento intrusivo? Então, analise, examine o seu coração. Você está buscando justiça em você mesmo? Você está buscando justiça nos seus próprios esforços? Você olha para as obras das suas mãos e diz para essas obras, isso aqui me garante a salvação. Deus não vai me deixar fora dos céus. Deus não vai negar a mim a sua salvação. O quanto você é capaz de repetir as palavras do apóstolo Paulo quando ele escreve a Timóteo, dizendo que ele é, de todos os pecadores, o principal deles. O quanto é que você pode olhar para você mesmo e dizer assim, eu não sou merecedor. O quanto é que o cântico que nós abrimos o culto nessa noite é de fato uma confissão da sua fé. Que o Filho do Homem te libertou e você é verdadeiramente livre e você não é merecedor desse amor. O quanto é que você olha para a obra de Cristo e você diz assim, mas eu merecia. Para mim não deu tanto trabalho, não. Morrer por mim não foi tão difícil para Jesus, não, porque, afinal de contas, tem gente pior do que eu. Eu acho que tem gente que deu mais trabalho para Jesus. O quanto é que você olha e diz assim, eu sou, de fato, o pior dos pecadores. Eu já comentei essa história outras vezes. De novo, a história é atribuída em alguns relatos é atribuída a Santo Agostinho, em outros relatos é atribuída a São Francisco. Então, não sei exatamente quem é a história, mas eu conto a história que foi interpelado um desses homens, perguntado por que o Senhor o havia escolhido para a salvação. E ele coça a cabeça e diz, olha, não sei. E aí a pessoa insiste, por quê? Por que você foi salvo? Por que Deus amou você? Por que Deus escolheu você para a salvação? E depois de muito ser interpelado, ele responde, olha, porque eu acho que talvez não tivesse gente pior. Porque se tivesse gente pior, Deus tinha salvo esse que era pior do que eu. Essa é uma percepção da nossa realidade. Se nós não tivermos essa percepção de que nós não somos merecedores, em algum momento nós vamos paquerar com o legalismo. Nós vamos nos enamorar da ideia de que, não, quando eu chegar nas portas do céu, o Senhor não vai fechá-las para mim. Ele não vai me impedir de entrar. Afinal de contas, eu sou boa gente. Eu não dei tanto trabalho assim. Outros deram muito mais trabalho do que eu e merecem o inferno e eu não, nem tanto. Isso é legalismo. Isso é legalismo moderno. Isso é uma percepção de que pelos meus próprios esforços eu serei salvo. Enquanto nós não compreendermos que nós fomos salvos por graça, uma graça que nós não merecemos e que absolutamente nada do que nós façamos nos torna merecedor desse amor do que Cristo fez, tá? Nós ainda estaremos aptos a paquerar com essa ideia do legalismo. Então examine o seu coração. Abandone qualquer ideia de legalismo. Lance fora tudo que impede você de abraçar plenamente a liberdade que você tem em Cristo. Confie em Cristo. Peça ao Espírito Santo, peça a Deus que
infunda no seu coração esta sensação de liberdade, de olhar para a sua realidade de salvação, diante dos seus pecados, e dizer assim, apesar de tudo isso, eu tenho plena convicção de que eu estarei com o Senhor por toda a eternidade. Porque Cristo me garante. Porque eu estou agarrado com a obra de Cristo, não com as minhas obras. Então peça ao Senhor para que Ele infunda isso no seu coração, na sua mente, para que você tenha isso, de fato, de uma maneira muito forte e tranquila diante da sua realidade. Então abandone o legalismo, essa religião morta, e abrace essa vida abundante que Deus oferece a você. Viva essa liberdade. Como eu já falei aos irmãos em outros momentos, a semana passada, inclusive, a vida do crente é uma vida para ser leve. Apesar das tribulações que certamente acontecerão, não deve pesar sobre nós esse peso de será que eu chegarei à salvação? Será que eu conseguirei transpor o Jordão e adentrar no reino dos céus? Será que eu vou conseguir? E, inclusive, eu recomendo para você, para auxiliar com isso, a leitura de um livro antigo, um livro escrito, inclusive, por um pastor batista. Talvez há quem diga que é um dos livros mais lidos da história, depois da Bíblia. Leia O Peregrino, que é exatamente isso que o peregrino vive. A luta do peregrino é essa. A luta do personagem principal é essa. É carregar um fardo pesado de não se sentir merecedor da salvação, estar sempre tentando alcançar a salvação, não saber se ele vai conseguir atravessar o rio para chegar em novos céus e nova terra, até que ele é liberto daquele fardo, até que ele consegue adentrar novos céus e nova terra livre. Então, viva essa liberdade. Viva uma vida leve, confiando de que a obra redentora que garante a sua salvação não depende de você, depende de Cristo. E Cristo é perfeito, Ele conquistou, Ele conseguiu. Ele já fez, isso é realidade, não é uma expectativa, é realidade. A ressurreição de Cristo, para o apóstolo Paulo e para os autores neotestamentários, é a prova de que Cristo, de fato, foi aceito por Deus, de que a obra dele foi aceita. É porque Cristo ressuscitou dentre os mortos que nós temos plena convicção de que, se depositarmos a nossa fé, chegaremos a novos céus e nova terra justificados, e que agora já estamos justificados diante de Deus. É porque nós confessamos e cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E por fim, meu querido, compartilhe essa liberdade. Compartilhe a liberdade do Evangelho. Transmita a mensagem de um Evangelho libertador. Quantos de nossos irmãos, quantos de nossos conhecidos ainda vivem um Evangelho de legalismo? Um Evangelho do daudismo para encontrar a salvação. Participa da campanha para você receber a obra. Faça a sua parte e Cristo fará a dele. Gente, isso é loucura, meu irmão. Tem muita igreja pregando isso e muita gente por aí caindo nesse engodo, entrando nessa gaiola dourada, achando que essa gaiola dourada do simples ato de trazer a oferta, participar da campanha, participar da oração no monte, ir para o encontro, ir para não sei o quê, o retiro especial, a campanha não sei do que lá, sustentar a obra da igreja e assim entregar cada vez mais, fazer desafios de fé, né? Agora não é mais o dízimo, é o trízimo, é o nonagésimo, aí vem com toda essa história, né? Aí usam anedotas e histórias que ninguém sabe se é verdade, porque o dono da Colgate deu 90% de tudo que ele tinha e viveu só com 10%, e aí você está aí reclamando de dar só 10%. Esse tipo de coisa é legalismo. Isso é legalismo, isso está espalhado ao nosso redor. Diversas igrejas impõem esse tipo de comportamento. Se você não fizer assim, não se comportar assado, não usar não sei o quê, isso é legalismo. Então, se você compreendeu isso, a realidade libertadora do Evangelho, espalhe essa informação. Leve isso a outras pessoas. Exponha Gálatas para essas pessoas. Aprenda o que está sendo exposto aqui dominicalmente e transmita isso a outras pessoas. Olha, está aqui, está no texto bíblico. Nós somos livres. Você não precisa disso para encontrar salvação, você só precisa de Cristo. Então, meu querido, compartilhe essa liberdade. Compartilhe a liberdade do Evangelho com outros que estão presos na escravidão. Seja instrumento de libertação na vida de outras pessoas. Quero finalizar fazendo um último apelo para você. Deixe para trás essa ilusão de que você pode se justificar diante dos seus próprios esforços.
abrace-se com a verdade libertadora de que nós somos salvos só pela fé em Cristo Jesus. Que você possa viver a partir de hoje como um verdadeiro filho que é livre, um filho da graça, alguém que de fato foi resgatado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, expiado pelo seu sangue derramado na cruz e hoje é aceito diante do Pai como um filho justo e justificado. Quero convidar você a baixar sua cabeça para nós orarmos e assim Deus aplicar aos nossos corações a palavra que Ele mesmo trouxe a nós. Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos agora a examinar os nossos corações. Ajuda-nos a, de fato, fazer um escrutínio na nossa mente, no nosso ser, e encontrarmos aqueles cantos obscuros onde nós estamos guardando algum tipo de legalismo, algum tipo de garantia da nossa salvação. Liberta-nos, Pai, dessa ideia louca e aprisionadora e às vezes até sedutora de que pelos nossos próprios esforços chegaremos à salvação, de que somos merecedores de alguma coisa. Dá-nos a consciência da nossa realidade de pecado, para que nós possamos olhar para a graça do Senhor e ver o quanto ela é suprema, o quanto ela é excelsa, o quanto ela é maravilhosa, o quanto essa obra redentora é de fato sem igual. Porque mesmo diante da nossa incapacidade, o Senhor, com amor, olhou para nós, derramou sobre nós graça, nos chamou pelo nome, expiou os nossos pecados, justificou-nos e apresentou-nos diante do Pai. E agora nós podemos ter plena comunhão com o Criador dos céus e da terra, na convicção certa de que como cantamos também no hino das mensageiras, de que no dia que o Senhor voltar, nós estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Então, dá-nos essa convicção, Pai. Dá-nos também a preocupação com aqueles que estão no meio de nós, vivendo uma espécie de legalismo. Dá-nos a preocupação com aqueles que estão ao nosso redor, que estão presos por muitas pseudo-igrejas, que na verdade são filhos de escravas tentando fazer novos escravos. Mas que o Senhor nos dê a condição de levar o Teu Evangelho da libertação a todos quantos precisam ouvir. E que cada vez mais outros escravos possam descobrir que na verdade são livres e que podem viver a liberdade genuína da graça, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo.